Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje aqui dentro do Instagram, eu quero compartilhar com você talvez o principal motivo por eu ter trocado inclusive de foco de trabalho. E você vai perceber que por mais que eu utilize as mesmas técnicas, que eu utilize as mesmas ferramentas, o foco mudou. E mudou por uma razão bem clara. Eu acredito que agora tenho mais condição de ser útil, de ajudar. Meu nome é William Costa, e hoje eu vim falar com você sobre habilidades sociais. Habilidades sociais, assim como programação neurolinguística, é uma matéria que nasce do meio médico. Você vai perceber que a programação neurolinguística nasceu lá para o grupo médico americano há anos atrás e depois foi algo compartilhado com outras disciplinas, né? Com outros profissionais que poderiam atuar. Inclusive hoje a PNL não é praticada exclusivamente por quem faz a medicina, por quem pratica a medicina, por quem estuda a medicina, né? A mesma coisa com habilidades sociais, que inclusive é um tema super difundido aqui no Brasil, muito mais pelos psicólogos, né? E eu acho importante você tomar conhecimento dessa temática, não porque você vai se tornar um expert nesse assunto, mas porque talvez muitas coisas do seu dia a dia podem melhorar, podem se esclarecer por esse tipo de conhecimento. Então, talvez você nunca tenha escutado falar, mas existem pessoas, não sei se é o seu caso, ou se alguém que você conhece já sofreu com isso, mas tem gente que tem dificuldade em lidar com situações muito simples do dia a dia, mas que geram um desconforto muito grande, tipo entrar numa roda de pessoas e por não conhecer ninguém, não conseguir interagir, não conseguir cumprimentar, ter dificuldade. Chegou numa festa, você só conhecia uma pessoa naquela festa, você não consegue se divertir naquela festa porque não conhecia ninguém e também não consegue interagir com outra pessoa. Ou em situações ainda diferentes, profissionais. Eu entrei numa reunião onde eu não conheço ninguém e as crenças que eu carrego dentro de mim, o meu medo de passar vergonha, de passar ridículo, não me permite interagir com os outros, por mais que eu tenha qualificação técnica, por mais que eu tenha condições de me relacionar ali, ter uma qualidade de troca de informação, eu simplesmente não consigo fazer isso porque alguma coisa dentro de mim trava. Quer ver uma outra coisa? Falar em público, liderar equipes. Tem gente que tem muita dificuldade em simplesmente ir apresentar um projeto na frente de outras pessoas. A perna fica bamba, a mão sua, o coração parece uma escola de samba dentro do peito. Por quê? Porque lhe faltou em algum momento da sua vida a necessidade, o estímulo para que você conseguisse ali desenvolver a sua habilidade social, as suas habilidades sociais. Existem várias delas, tá? E eu listei aqui 6 principais, que são as 3 que eu mais trabalho, né? Existem outras definições muito mais abrangentes do que essa que eu vou te dar aqui agora, tá? Mas eu acho importante você entender uma linha de raciocínio, né? A primeira delas talvez seja de etiquetas sociais, a civilidade. Pessoas que têm essa dificuldade de cumprimentar as outras, formas ideais, né? Você vai perceber que tem vezes que eu posso vir tocando a mão assim, e como que eu aperto a mão, qual que é o jeito certo. Tem gente que não sabe se abraça, se beija, enfim. Situações cada vez vai ficando mais complexo, né? Especialmente quando o tema é mundo profissional, mundo dos negócios, ou quando é familiar, ou familiar do cônjuge, familiar de alguém com quem eu estou me relacionando. Sempre fica essa dificuldade em lidar. Então, cumprimentar, agradecer, solicitar, são dificuldades. Tem gente que não sabe pedir ajuda e por conta disso muitas vezes abre mão do próprio trabalho. Eu conheço uma história de uma pessoa que abriu mão do próprio trabalho porque não conseguia ter poder de diálogo com o gestor dele. Eu conheço pessoas, por exemplo, que não conseguem agradecer as outras, têm uma dificuldade muito grande em falar muito obrigado. Então, isso é real, isso é palpável, tá? Outra coisa importante, uma segunda habilidade social que eu queria listar. A comunicação, a fluência em comunicação mesmo. A gente busca isso tanto em outras línguas e na verdade a gente podia buscar na nossa, principalmente. Tem gente que não é fluente em português. Tem gente que não é fluente em comunicação.
vai tentar se comunicar com outra pessoa, né? Iniciar uma conversa, desenvolver um papo, muitas vezes não sabe como trocar de assunto, não sabe como encerrar uma conversa. Tem gente que não sabe elogiar porque acha que está puxando o saco se elogiar e na verdade uma coisa não tem relação com a outra. Dar feedback ou receber feedback, tem gente que não sabe fazer isso porque acha que tudo é pessoal e tem gente que tem dificuldade para fazer ou receber perguntas, né? Porque acha sempre que está sendo perseguido e tal. São habilidades que não te foram estimuladas na infância. Pensa nisso. Eu que sou pai hoje em dia, e agora pai de um segundo filho, eu tenho essa plena convicção de que muitas coisas o meu filho vai desenvolvendo na primeira infância. Eu vejo ele adquirindo as capacidades dele. Com agora 5 anos, o Breno consegue lidar com coisas que crianças da idade dele, maior parte, não conseguem. Por quê? Teve o estímulo certo. E uma terceira habilidade social que eu queria lidar aqui com você é de trabalho mesmo. Falar em público, coordenar grupos, tomar decisões, mediar conflitos. Caramba, eu tenho essa dificuldade mesmo e eu não sei como lidar, né? Tem gente que tem essa dificuldade e não sabe como lidar. Tem uma quarta habilidade social que muitas vezes falta para as pessoas, que é lidar com a empatia, reconhecer o sentimento do outro, reconhecer em si o próprio sentimento, lidar com a identificação, né, de às vezes uma dificuldade por parte de uma outra pessoa, ou até mesmo expressar apoio. Tem gente que tem dificuldade de expressar apoio, tá vendo o outro se ferrando e não sabe se abrir, se manter vulnerável para o outro, para poder ajudar o outro, se colocar à disposição. Não sabe fazer isso. Não lhe foi ensinado, não lhe foi estimulado, né? Uma quinta forma aqui de habilidade social que eu costumo trabalhar bastante é definida conceitualmente como positividade. Eu não gosto muito desse nome não, mas ele é basicamente o quê? Você conseguir fazer amizades, desenvolver a habilidade de carisma. Ontem mesmo eu fiz uma live com uma pessoa lá do sul do país, a Simone Dal Bosco, falando sobre como desenvolver o carisma. Dá para desenvolver e é uma habilidade muito bem remunerada, inclusive. Você tem ainda nessa mesma habilidade expressar solidariedade, cultivar sentimentos como carinho, amor, afeto, né? E tem uma sexta habilidade social que eu gosto muito de trabalhar, que é o enfrentamento. Essa é uma habilidade um pouco mais delicada para lidar, mas é importante também. Inclusive eu tenho um treinamento chamado enfrentamento diplomata, de propósito para fomentar essa ideia de que você não precisa sempre tentar ganhar as disputas, simplesmente manter um relacionamento bom, né? Para isso você precisa aprender a se posicionar, aprender a reconhecer erros, manifestar sua opinião, mas de um jeito que não ofenda o outro, saber, aprender a pedir desculpas e aprender a concordar e discordar. Tem essas duas necessidades, né? E isso são habilidades sociais. Mas tem uma habilidade muito especial, que é a essa que eu vou desenvolver todo o meu trabalho de agora em diante, e ela que vai abrir portas para as outras habilidades serem trabalhadas, que é o automonitoramento. Automonitoramento é quando você consegue checar a realidade, seja pelo seu olhar ou pelo olhar dos demais que estão à sua volta. Você consegue colher os feedbacks dos outros e também com a sua percepção, com o seu olhar, você consegue ajustar, calibrar os seus comportamentos de acordo com o que a vida vai te proporcionando. Habilidades sociais é um tema muito relevante e que pode mudar de fato, realmente, a tua forma de encarar a vida, pode mudar os resultados financeiros da sua família, pode mudar inclusive os resultados emocionais de toda uma família. Então eu espero que você possa a partir de agora não só assistir as minhas lives, os conteúdos que eu vou passar a publicar, que agora estão bem direcionados, mas também indicar isso para pessoas que você sabe que sofrem com esse tipo de dificuldade, né? Você sabe que a maior parte das pessoas que sofrem com esses tipos de dificuldades que eu citei aqui, muitas vezes elas têm extremo conhecimento técnico sobre os seus trabalhos, mas elas não conseguem, não sabem como ir adiante, não sabem como resolver esse tipo de problema. E eu estou aqui para ajudar. Volto a dizer, esse tipo de trabalho ele é feito em conjunto. Ele nasce numa parte comportamental que eu vou me dispor aqui para ajudar, mas ele também pode ser apoiado pela medicina, pela parte química da medicina e também muito além ali, fazendo terapias, fazendo acompanhamentos. Eu vou passar todos os passo a passo sobre esse tipo de tema para você
nos próximos conteúdos que eu vou compartilhar no meu Instagram e também no YouTube. Espero você. Um forte abraço.